mais um programa começando no canal 520 aqui na nossa MultiTV Cidades, ou também pelo site multitvcidades.com.br ou pelas redes sociais, Facebook, Instagram, onde você encontrar a MultiTV, a gente pede que você sintonize, porque você sabe, né? Você se vê na MultiTV e a MultiTV é nossa, é prata da casa. Hoje, um assunto muito importante, né? O FUI, ele tem esse viés descontraído, despojado, mas sempre aborda assuntos importantes e relevantes para a comunidade, para a população de uma forma geral. E hoje nós vamos tratar de um assunto principalmente masculino. Principalmente não, totalmente masculino, né? As doenças, o câncer de próstata, o preconceito, a negligência do homem com a sua própria saúde, o preconceito e o tabu que ainda existe quanto ao exame, que quando não feito pode se agravar, pode descobrir de uma maneira tardia. E hoje nós vamos conversar com o Dr. Horácio Alvarenga Moreira. Acabei de falar o nome dele, quase que eu esqueci, Dr. Horácio. Urologista, doutor, urologista. E eu quero começar agradecendo nosso bate-papo e já começo uma pergunta de uma forma que é uma dúvida que eu tenho, acho que todo mundo tem. Um dado assustador que a Catiúcia, nossa produtora, acabou de nos falar: 1/3 dos homens não procuram o urologista quando indicado. O senhor acha que o homem ou o público masculino de uma forma geral, ele é displicente com a sua saúde? Negligente, talvez? Certamente, Paulo. Se nós formos ver na nossa sociedade, o homem morre cerca de 10 anos mais jovem do que as mulheres. E isso se deve ao fato de que não cuida da sua saúde, né? Então nós temos que começar a conscientizá-lo de que, assim como ele cuida do seu trabalho, da sua família, ele também tem que se cuidar, né? E uma forma de ele começar a se cuidar é procurar o urologista. Tá bom. Quando que o homem deve começar a procurar o urologista para fazer o seu preventivo de próstata, né? A população geral, né, deve, ou seja, os homens a partir dos 50 anos de idade deve procurar o seu urologista, mesmo sem ter qualquer sintomas, no sentido de fazer uma avaliação prostática. Isso consiste no fatídico toque retal. Que dia foi isso? E a dosagem de uma proteína no sangue, o PSA. São exames muito simples. É claro que nesse mesmo momento o urologista vai fazer uma abordagem da saúde desse indivíduo como um todo, né? Vai ver como é que está colesterol, como é que está a glicose, né? E muitas vezes é a partir daí que descobre coisas e esse indivíduo vai ser encaminhado às especialidades interessadas para aquela condição daquele indivíduo. Bom, uma pergunta que eu acho que é uma dúvida minha, eu tô sendo bem transparente, bem até ingênuo, perguntando coisas que são dúvidas, acho que minha e da maioria. A próstata, ela tem outras doenças, mas a mais assustadora e que assola o público masculino é o câncer, né? O câncer de próstata. Ele, quando causa sintoma, necessariamente essa doença já está em estado avançado? Por isso que se deve procurar o exame preventivo? Perfeitamente, Paulo. A gente não deve esperar sintomas da doença para procurar o urologista, né? Porque quase que invariavelmente, quando esse indivíduo já está tendo dificuldade para urinar, ou quando ele está urinando sangue, ou quando ele já está tendo dores, a doença já se encontra num estágio avançado e o tratamento curativo ele já passa a não ser uma opção. Quase que invariavelmente nessas condições a gente tem que fazer o que a gente chama de tratamento paliativo, né? Nós não conseguimos mais a cura. Agora é claro, aquele indivíduo que começou a fazer seu preventivo sem qualquer sintomas, se ele se apresentar com a doença, essa doença quase que invariavelmente se encontra nas suas fases iniciais e é nesse momento que a gente pode promover a cura desse indivíduo. Então o câncer de próstata, quando encontrado no exame preventivo, tem cura? Perfeitamente, né? Ele só... Eu tenho 36 anos de idade. O câncer, ele pode aparecer precocemente num indivíduo de 25, 30 anos? É muito raro, tá? A doença, ela tem uma prevalência maior, né, a partir da 5ª década. Até por isso que se recomenda que os exames sejam feitos a partir daí. E mais especificamente entre 6ª e 7ª década de vida, né?
mas eventualmente pode ter, né? Mas não se recomenda screening, ou seja, pesquisar a doença em indivíduos com menos de 50 anos de idade, exceto para aqueles indivíduos que têm histórico familiar de câncer de próstata, né? Para os negros e para indivíduos com histórico familiar de câncer de mama. Para esses indivíduos, a gente recomenda que o exame já se inicie a partir dos 45 anos de idade. Um pouco mais precoce, né? O homem ele tem a mania, como nós já falamos, como o senhor relatou, de ter essa negligência, essa aversão a procurar o médico e só procura quando o negócio já degringolou. O que o homem precisa se preocupar, como que ele deve ficar atento, como ele pode se cuidar e como ele pode se prevenir? Ou seja, eu com 36 anos de idade devo me preocupar de que maneira? Essa pergunta é interessante, né? A gente tem que lembrar que no nosso meio ainda se morre mais por mortes de causa de origem cardiovascular, ou seja, infarto, derrame, né? Do que câncer especificamente na nossa sociedade, né? Então o indivíduo já tem que começar a pensar, a cuidar do seu aparelho cardiovascular. Como isso? Fazendo exercício, uma alimentação saudável. Ele estando cuidando do seu aparelho cardiovascular, ele também está cuidando da sua próstata. Por quê? Tem estudos que mostram que indivíduos que têm uma vida mais saudável, né, que têm atividades físicas, têm menos câncer de próstata, né? Indivíduo que tem uma dieta mais rica em proteína vegetal, menos proteína animal, menos gordura de origem animal, também tem uma probabilidade menor de desenvolver a doença. Então, se você está cuidando da sua saúde como um todo, você também está cuidando da sua próstata. Que é isso, hein? Encerramos esse primeiro bloco com uma questão de saúde pública. Você veja você, o hábito saudável é a solução de muitos problemas. Falou em próstata, doença de próstata, pensou em câncer. E não é só isso, né? Existem outras doenças. E outra coisa também, a gente conversava aqui nos bastidores, né? Para que serve a próstata? Você sabe em casa para que serve a próstata? Sabe, Schmidt, para que serve a próstata? Agora você sabe, né? Acabou de ter uma aula, né? É uma pergunta muito interessante que nós conversamos no bastidores e o doutor vai explicar para nós para que serve a próstata e quais são as outras doenças que não o câncer. A próstata, Paulo, é um órgão do nosso organismo que está diretamente ligado com a reprodução humana, né? A próstata basicamente produz os nutrientes para os espermatozoides, né? E isso é fundamental para que a gente possa se reproduzir, né? Então essa é a finalidade maior da próstata. Outras doenças da próstata, como qualquer órgão do nosso organismo, a próstata é susceptível à infecção. E existe um outro processo que ocorre na próstata que não guarda relação com o câncer, que é a hiperplasia prostática benigna, que é um processo de crescimento da próstata natural do envelhecimento. À medida que a gente vai envelhecendo, a nossa próstata vai crescendo. E isso pode causar desconforto, ou seja, causar dificuldade para urinar e às vezes chegar num grau máximo de até o indivíduo não conseguir urinar, uma retenção urinária, e com isso os rins param de trabalhar e, se não cuidado, pode até levar à morte. Mas isso é diferente do câncer. Por quê? O câncer é uma condição onde a próstata cresce, mas também ela é capaz de se disseminar por todo o organismo e com isso levar o indivíduo ao óbito e a um sofrimento muito maior. A hiperplasia prostática benigna, que é totalmente independente do câncer, ela pode levar o indivíduo apenas à retenção urinária aguda. E completamente tratável, né? Absolutamente tratável, né? Com medicamentos, às vezes cirurgia, mas com um mínimo de dano para esse indivíduo. Bom, foi diagnosticado com câncer de próstata de maneira precoce. As pessoas têm mania de... Mania não, né? A palavra câncer, doutor, é uma palavra assustadora, né? Fui diagnosticado com câncer. Estou condenado à morte? Claro que não, né? Se você está num regime de diagnóstico precoce, ou seja, está fazendo o seu exame periodicamente e você descobre a doença nas fases iniciais, hoje, com o recurso que a medicina dispõe, a gente consegue curar a grande maioria das pessoas, né?
E mesmo para aqueles indivíduos que descobrem a doença numa fase avançada, nós temos uma quantidade de recurso muito grande, mas nós já não conseguimos a cura definitiva da doença. Mas consegue uma sobrevida, uma qualidade de vida já satisfatória, né? Uma pergunta que nós conversamos aqui, eu sei que o tempo é curto, mas nós vamos dar uma pincelada. Antigamente o sujeito está com câncer de próstata, tratou do câncer de próstata, foi operado da próstata, esse aí já não tem mais filho, esse aí tá, o termo popular, ficou broxa, né? Ele não tem mais a sua função erétil preservada. Ô, louco! Ao longo dos anos, o tratamento do câncer de próstata evoluiu muito, né? É claro que depende da fase em que você descobre a doença. Quando você tem uma doença restrita à próstata, o tratamento consiste em remover só a parte doente, né? E você consegue com isso preservar a irrigação e inervação do pênis, que mantém a sua função erétil absolutamente dentro da normalidade. Agora, é claro, aquele indivíduo que chega tarde, que não fazia o seu exame de forma rotineira, a doença já foi descoberta numa fase avançada, você precisa fazer uma cirurgia mais ampla e com isso você às vezes tem que sacrificar a irrigação e a inervação do pênis e muitas vezes eles podem ficar impotentes. Questão de filhos. A fertilidade desses indivíduos, elas podem ser comprometidas, mas não quer dizer que eles fiquem estéril, porque o testículo continua produzindo espermatozoides. Mas quando você remove a próstata, eles não conseguem ter filho de forma habitual, natural. Nós vamos precisar de um recurso médico para conseguir fazer uma fertilização assistida e que ele possa se reproduzir. Doutor, de uma forma geral, hábitos saudáveis, fala-se muito na mulher, né, do exame, né, preventivo, né, o toque, né, a pessoa se palpar, se conhecer. O homem poderia fazer muito isso, né? Então, tô com dificuldade de urinar. Depois eu vou ver, isso aí eu tô tomando pouca água. Coloração de urina, sangue em urina. Algumas dicas que o senhor pode dar para o homem. O senhor já deu no começo do programa, mas ficar esperto com algumas coisas. É possível que o homem fique esperto com esses sintomas? Acho que sim, né? A expectativa de vida vem aumentando, né? E se o homem vai viver muito, certamente ele vai ter algum problema na sua próstata, né? Então, que ele já comece desde jovem a fazer o preventivo, jovem que eu digo a partir dos 50 anos de idade, a fazer seus exames. Observar qualquer mudança de hábito, né? Hábito urinário, hábito intestinal, né? Que procure o médico para saber por que é que está ocorrendo essa modificação. E lógico, que tem uma vida saudável, praticando exercício e uma dieta balanceada. Então você que está aí assistindo o canal 520 da NET, espero que você também tenha tirado as suas dúvidas. Estive hoje com o Dr. Horácio Alvarenga Moreira. Quase que eu falo Horácio Moreira. Posso falar Horácio Moreira? Horácio Alvarenga, urologista, que nos esclareceu algumas dúvidas. Obrigado, doutor. Foi um bate-papo descontraído e esclarecedor. Agora, é o seguinte, meu amigo. Se você ainda tem tabu, se você ainda tem preconceito, a sua saúde está em jogo por causa disso. O doutor falou aqui, quando você faz o seu preventivo, que não é só o exame de toque, existem outros exames, mas o exame de toque é um complemento, é um dos arsenais que os urologistas usam. E se você descobrir precocemente, você tem uma grandíssima chance de cura, meu amigo. Então você vai ficar com esse preconceito bobo aí? É a sua saúde que está em jogo. Então, novembro, né? Novembro é o mês... Novembro Azul, né, doutor? Novembro Azul é o mês onde se tem a campanha de conscientização. Então não vamos esperar novembro não, ó. Nós estamos em julho, daqui a pouco agosto, então faça o seu exame preventivo e salve a sua própria vida, beleza? Não tem mais nada para falar, até o próximo Beijo!